Estamos de volta com o consultor Terra Viva. E o Paraná anda sem sorte esse ano com a sua safra de grãos. Teve perdas por seca aqui no milho, na safrinha de milho, agora com perdas também no trigo por conta de geadas. Eu conversei hoje com o técnico do DERAL, Carlos Hugo Godin, que é engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural lá da Secretaria da Agricultura do Paraná, sobre o tamanho das perdas. Tem um levantamento fresquinho aqui divulgado nesta quarta-feira. Acompanhe. Então, esse levantamento revela o que as condições das culturas já vinham mostrando nas últimas semanas, e a gente infelizmente teve uma perda grande, principalmente no oeste do Paraná, onde a gente deve ter perdido aproximadamente metade da produção. Em outras regiões também foram afetadas, mas de maneira menos significativa, e no total do estado a gente deve ter um recuo de 16% em relação ao que a gente previa inicialmente de produção, que era 3,2 milhões de toneladas, e agora está atualizado para 2,7 milhões de toneladas. Perda, de qualquer forma, é expressiva, né? Então, concentrada aí no oeste paranaense, conforme a gente estava acompanhando lá no momento da ocorrência dessas geadas. Fora isso, algum outro impacto aqui? Feijão, por exemplo? Você tem alguma notícia sobre impactos também de geadas, não? Não, as demais lavouras não foram prejudicadas, inclusive a produtividade do milho está excelente, uma produtividade recorde. A gente deve ter algum problema em outras culturas de inverno, aveias foram afetadas, principalmente na região sul, mas são áreas que são repostas de uma maneira com certa facilidade, já que a gente tem outras regiões com muita disponibilidade desse produto. Outra cultura bastante prejudicada, apesar de não ser expressiva no estado, é a canola. Nós somos, depois do Rio Grande do Sul, o único estado que produz. A grande produção está concentrada lá, mas a gente tem alguma coisinha. E, infelizmente, também com essas geadas, as perdas foram bem expressivas para a canola. Colheita do milho safrinha está encerrada já, não? Ela tá praticamente. A gente tem uma evolução bem boa delas, visto que os dias foram muito secos. Chegou a 2/3 agora da área colhida e com uma produtividade, como a gente falou, bastante boa, salvo alguns probleminhas que possam ter com algumas áreas pontuais atingidas pela geada. A safra total de grãos agora no Paraná está sendo estimada, pelo que eu li aí, em 37 milhões de toneladas, é isso? Exatamente, são 37 milhões e 200 mil praticamente toneladas, acima do número anterior, porém abaixo do número recorde, que foi em praticamente 41 milhões de toneladas. E hoje, dia 24 de julho, foi o dia do suinocultor, setor expressivo do agronegócio brasileiro. Atualmente, o Brasil está entre os principais players do mercado internacional de carne suína, que teve suas exportações impulsionadas recentemente pelo grave quadro sanitário que hoje atinge os países da Ásia, especialmente a China, afetada pelo surto que se espalha de peste suína africana. E para ajudar os produtores aqui na prevenção dessa grave doença aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, divulgou um vídeo. Vamos acompanhar. É isso aí, todo cuidado é pouco para evitar a chegada dessa terrível peste suína africana aqui no Brasil.
E olha, um relatório da ONU sobre áreas protegidas do planeta revela que o Brasil é o país que mais protege ambientalmente seu território no mundo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre isso agora com entrevista na Band News TV. Para ele, o Brasil é exemplo para o mundo nesse sentido. O Brasil é exemplo de preservação, o Brasil manteve muito da sua cobertura vegetal original, além disso vem recuperando matas ciliares, áreas de preservação permanente, a reserva legal essa prevista no Código Florestal, que é uma norma bastante restritiva, que não existe nada parecido em nenhuma outra legislação do mundo. Então, o Brasil tem muita coisa para mostrar em termos de preservação e conservação da sua floresta nativa ou aquela que foi regenerada. A preocupação em preservar não é só de líder estrangeiro, é nossa também, do governo, da sociedade civil, dos produtores, de toda a sociedade. O que é importante é nós entendermos que o Brasil é um país muito grande. Então, tem áreas para agricultura que já foram abertas, tem pastos que estão sendo convertidos em agricultura. Há uma série de informações territoriais sobre a área aberta no Brasil, a área que foi dedicada à agricultura e à pecuária, que precisam ser levadas em consideração quando se trata desse tema. Não é um tema simples de ser analisado e tem muita gente que desconhece dando palpite sobre isso, não só no exterior, mas aqui no Brasil também. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos ver como é que fecharam os mercados físicos aqui no interior do Brasil. Fique aí que a gente já volta. Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva. Mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques dessa quarta-feira. O governo federal anuncia novas regras para o saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com as usinas destinando mais cana para a fabricação de etanol, a moagem do centro-sul do Brasil soma quase 41 milhões de toneladas, com menor produção de açúcar na primeira quinzena de julho. Caminhoneiros autônomos participam de reunião com o ministro da Infraestrutura e acreditam numa solução de consenso que preveja um piso mínimo para a categoria. E o Irã adverte o Brasil aqui sobre navios parados em portos brasileiros, especialmente Paranaguá, após a Petrobras negar o fornecimento de combustível e ameaça que pode deixar de comprar produtos agropecuários aqui do nosso país. E a Petrobras vendeu 9 bilhões e 600 milhões por 9 bilhões e 600 milhões de reais em ações à sua distribuidora, que fica agora privatizada. E no dia do suinocultor, a BPA lança vídeo que ajuda produtores na prevenção de peste suína africana. E ainda, claro, o fechamento do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio, e é por onde a gente começa o programa desta quarta-feira. Dá uma olhada nas bolsas aqui, soja teve um dia de recuperação hoje, 0,5%. O que aconteceu lá em Chicago com a soja? Basicamente aqui um retorno do otimismo aqui com a retomada das negociações entre China e Estados Unidos, previsto para iniciar a partir da próxima segunda-feira, lá em Pequim. Dá um certo ânimo no mercado que os chineses possam eventualmente voltar a comprar soja americana. Estão fora desse mercado já faz bastante tempo. Além disso, previsão aqui de retorno do clima muito quente e seco nas zonas produtoras dos Estados Unidos, outro fator que deu suporte aos preços nesta quarta-feira. Soja com alta, portanto, de 0,5%. E o milho não, o milho teve um dia de recuo, subiu ontem, hoje recuou um pouquinho, 0,2%, basicamente com a reversão no final, chegou a operar em alta no início do pregão, mas voltou a cair no final, embora com perdas limitadas aí também pela previsão daqui de clima mais quente e seco, falta de chuvas, escassez de chuvas lá que podem afetar o desenvolvimento da safra americana, então isso limitou um pouco as perdas, mas o dia foi de queda de 0,2%. O trigo teve um dia positivo, basicamente por cobertura de posições vendidas aqui, e em parte aqui estimulado aqui por novas estimativas da safra da Rússia. A Rússia, que hoje é o maior exportador mundial de trigo, superou os Estados Unidos, está com uma safra um pouco menor do que vinha sendo estimado anteriormente, isso deu um suporte aos preços hoje. O milho deu uma bombada aqui, até bastante expressiva, aqui com alta de 1,7%. E para finalizar aqui, na Bolsa de Chicago, o arroz com leve alta de 0,5% no encerramento dos negócios do dia. Bolsa de Nova York, vamos ver aqui o próximo quadrinho. Algodão subiu bem hoje. Antes chegou estimulado aqui para uma alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Depois o petróleo reverteu, mas o algodão acabou ficando aí no positivo por fatores técnicos aqui, revertendo aí um período longo aqui de preços caindo.
que caíram para o seu menor nível dos últimos 3 anos, mas estão recuperando já pelo segundo ou terceiro dia consecutivo aqui com altas na Bolsa de Nova York. Café, infelizmente, voltou a cair. Está difícil segurar o preço do café. O mercado refletindo aqui uma boa oferta global de café, o clima um pouco mais ameno aqui no Brasil, não tem uma previsão de geadas aqui por curto prazo, e aí o preço começa a voltar para trás de novo, uma queda forte hoje em Nova York, café arábica, 1,3%. O que mais? Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui, que não deu para terminar ainda. O café em Londres também caiu hoje, 0,6%. E o açúcar, sim, o açúcar reagiu na Bolsa de Nova York hoje com alta de 0,7%. Basicamente, em todos os fatores aqui, além de uma recuperação por fatores técnicos, é uma estimativa da Única, divulgada hoje, mostrando aqui uma queda na produção de açúcar de 19% nessa primeira quinzena de julho. O mercado segue mais alcooleiro, então, portanto, aí uma queda na produção de açúcar deu um certo suporte lá na Bolsa de Nova York para açúcar bruto lá negociado. Para finalizar, o que mais que nós temos? Suco laranja de Nova York subiu bem hoje, 2,4%. Cacau caiu, 0,5%. Aqui no Brasil, boi gordo no mercado futuro da B3 aqui com leve queda de 0,1%. E o dólar fechou o dia também levemente mais baixo aqui em relação ao real, a R$ 3,77, enquanto a Bovespa subiu, seu índice aqui subiu 0,4%. Muito bem, está aqui um retrato rápido do mercado, daqui a pouco a gente dá uma conferida também nos mercados físicos aqui no interior do Brasil. Antes disso, vamos dar uma conferida nas nossas notícias de maior interesse no dia. Olha, após a suspensão da nova tabela do frete para conter a insatisfação por parte dos caminhoneiros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve reunido hoje, com rodadas de negociações, desde ontem já, inclusive, com caminhoneiros, embarcadores, também empresas de transporte de carga, numa tentativa de buscar um consenso sobre a tabela do preço mínimo do frete rodoviário. A nossa equipe de reportagem em Brasília acompanhou a movimentação nesta quarta-feira. Vamos ver na reportagem. Na última segunda-feira, atendendo a um pedido dos caminhoneiros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, suspendeu a nova tabela do frete rodoviário, que havia entrado em vigor 2 dias antes. Elaborada pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Universidade de São Paulo, a tabela não previu a remuneração da categoria. Desde terça-feira, o ministro tem feito reuniões em busca de uma solução de consenso com embarcadores, empresas transportadoras de cargas e caminhoneiros. As reuniões são fechadas para a imprensa, que fica aguardando qualquer informação do lado de fora mesmo, ali próximo à portaria. Além disso, a Força Nacional de Segurança montou 3 tendas de apoio para os caminhoneiros. 150 foram convidados para participar da reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A gente está bem esperançoso com o governo, enfim, o piso mínimo ele saiu um pouco abaixo daquilo que nós esperávamos. Ele representa aí a sobrevivência do caminhoneiro autônomo. Nós entendemos que o país está numa situação complicada, mas a gente espera bons resultados. Mais cedo, o ministro se reuniu por 2 horas com os transportadores de cargas. Nós vivemos um momento que esta questão é uma questão sob júdice, não é? Então, é uma questão que nós temos que esperar uma insegurança jurídica muito grande por parte do setor empresarial de transporte com relação à não decisão disso. E o ministro está num caminho extremamente positivo de, enquanto não houver essa decisão judicial, que se busque aqui um entendimento pacífico para isso. E cada etapa dessa conversação, nós temos certeza que isso vai avançar positivamente. O setor é complexo, o piso é complexo, nós sempre falamos disso, e tem que haver, sim, muita disposição para conversar, para que se possa achar a melhor solução para esse momento que o transporte de carga está vivendo. Com a suspensão da nova tabela, fica valendo a que teve os valores reajustados em abril. E apesar de não haver ainda um desfecho definitivo sobre o acordo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que defende um acordo coletivo entre autônomos, embarcadores, são os exportadores, e transportadores de carga para resolver o impasse da tabela do frete. Durante a reunião de hoje, ele afirmou que quer estar com tudo assinado até a semana que vem. E a tensão entre o Brasil e o Irã aumentou. O país persa ameaçou negociar com outros mercados
ou seja, não comprar mais produtos brasileiros do agronegócio, se não, caso o governo brasileiro não autorize o reabastecimento dos navios iranianos que estão parados aqui no porto de Paranaguá, carregados com milho. O embaixador do Irã afirmou às autoridades brasileiras que o país pode facilmente encontrar novos fornecedores de milho, soja e carne se o Brasil recusar o reabastecimento dos navios que estão no porto de Paranaguá, no Paraná. Isso é preocupante, porque o Irã é o maior importador de milho brasileiro e é hoje um parceiro comercial importante para o Brasil, com quem o Brasil tem um superávit na balança comercial muito grande. O conflito começou após a aproximação do governo brasileiro com os Estados Unidos, que recentemente declarou guerra comercial ao Irã. O impasse entre os países começou em novembro do ano passado, depois do presidente Donald Trump abandonar o acordo nuclear com aquele país. O governo americano proibiu empresas e países aliados de fazerem negócios com entidades que estão sob sanções, como as empresas responsáveis pelas embarcações iranianas atracadas. Para não deixar os navios à deriva, o Irã estuda o envio de combustível, embora essa opção levaria mais tempo e custaria caro. O embaixador iraniano está negociando uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Em um comunicado, a pasta disse que está trabalhando com o tribunal que vai decidir sobre os navios. Antes da aproximação norte-americana, o Brasil tinha uma relação amistosa com o Irã, um grande importador de milho, carne e açúcar, que gera uma receita de 2 bilhões de dólares por ano. Nas regras da OFAC, nas regras do embargo econômico imposto ao Irã, existe uma previsão de exclusão daquelas operações de venda de alimentos, venda de medicamentos, gêneros de primeira necessidade. Essas operações elas estão excluídas do embargo. Agora, assim como essas operações estão excluídas, então o transporte também deveria estar, porque o transporte é um elemento necessário, natural dessa operação. O Brasil possivelmente está comprando uma briga aqui desnecessária com o Irã, em função desse alinhamento quase automático com os Estados Unidos, aqui nas sanções contra o país iraniano, na medida que é um embarque de alimentos, não estaria sujeito a essas sanções aqui do governo Donald Trump. E a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Nesta quarta-feira, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, confirmou sua visita à China na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, para retomar as negociações comerciais entre os dois países. Segundo o secretário, o clima é de otimismo, mas ainda há muitas questões para serem resolvidas. A última reunião em Washington ocorreu em maio e terminou sem acordo. Na ocasião, os Estados Unidos aplicaram taxas de 25% a 150 bilhões de dólares em bens importados chineses, e as conversas foram interrompidas. No final de junho, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram com a trégua tarifária e em retomar as negociações. E o governo federal anunciou nesta quarta-feira o seu pacote aqui de regras para o saque anual das contas nativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os detalhes do programa chamado Saque Certo, foram apresentados em cerimônia no Palácio do Planalto. De acordo com o governo, os saques do FGTS começarão em setembro e a previsão é injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020. O saque será de até R$ 500 por conta. Quem tiver conta na Caixa, o banco depositará automaticamente o valor. Quem não tiver, deverá seguir o cronograma a ser divulgado pela Caixa. Com esta medida, 96 milhões de trabalhadores deverão ser beneficiados, número 4 vezes maior do que o registrado há 2 anos, quando o governo liberou o saque de contas inativas. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 80% das contas existentes no FGTS possuem saldo de até R$ 500. Além deste saque, o governo também anunciou uma nova modalidade de saques a partir de 2020, no aniversário de cada trabalhador. Para quem decidir migrar para o saque aniversário, uma quantia será depositada anualmente descontando da conta do FGTS do trabalhador. Para a área econômica, a medida vai garantir mais autonomia ao trabalhador, que poderá contar com uma renda extra. Além da divulgação das regras, foi confirmado pelo governo que não haverá alteração na multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, entre outros assuntos aqui, a gente vai ver a situação da safra de
inverno do Paraná, que sofreu perdas pesadas aqui com as recentes geadas. Fique aí que a gente já volta. E o Reino Unido já tem um novo primeiro-ministro. Boris Johnson tomou posse nesta quarta-feira e agora é o responsável por conduzir a saída do país da União Europeia. Vamos conferir agora como é que fecharam os mercados físicos aqui no Brasil nesta quarta-feira. Vou começar pela soja aqui. Como é que está o quadrinho da nossa soja aqui no mercado físico? Está aqui. Poucas alterações hoje, como a gente viu aqui. Soja em Chicago aqui teve um dia de alta aqui, mas o câmbio não ajudou. Tivemos um breve recuo aqui na cotação do dólar em relação ao real. Então ficou praticamente empatado aqui o mercado interno, que reflete esses dois comportamentos, bolsa e câmbio. Com poucas alterações, portanto, aqui Porto Paranaguá com alta de 0,6% a R$ 79,00 por saca. Passo Fundo aqui no interior do Rio Grande do Sul não alterou. Cascavel no Paraná tivemos uma valorização aqui de 1,4% para R$ 73,00. Demais praças que a gente acompanha aqui diariamente no nosso consultor Terra Viva não mostraram alterações nesta quarta-feira, no caso da soja. Vamos para o milho. Milho no Porto aqui com a valorização de 0,5%, fechou o dia R$ 38,20, a saca de 60 quilos. Interior aqui do Brasil, em Campinas, que é uma praça referencial importante aqui, o preço caiu para R$ 36,00, uma queda de 2,7%. Outras praças aqui não mostraram alterações, o caso de Cascavel, Sorriso, Rondonópolis, Rio Verde, Dourados, no Mato Grosso do Sul. Tem uma alteração importante aqui em Uberlândia, uma valorização de 1,5% para R$ 33,50. Erechim, Norte Gaúcho, o preço segue alto até, comparado praticamente semelhante ao Porto de Paranaguá, mas sem alterações no dia de hoje, R$ 38,50. O que mais? Vamos em frente aqui com o café sem alterações hoje. Olha, caiu na Bolsa Nova York, mas acabou não afetando muito aqui o mercado interno, pelo menos segundo a nossa fonte aqui. No momento em que coletou essas informações, o mercado permaneceu estável aqui, até porque falta de negócio, né? O preço estava sendo pressionado lá fora, o mercado deu uma parada, não houve muitos negócios e os preços ficaram no mesmo lugar de ontem. R$ 400 aqui em sul de Minas, 405 lá no Cerrado Mineiro. Para finalizar aqui o boi gordo, Araçatuba, Noroeste Paulista, preço referencial aqui R$ 154,00 a arroba. Demais praças sem alterações nesta quarta-feira. E a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva de hoje. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo aqui do canal, que é disponível no Google Play. E a nossa agrocidade de hoje, a homenageada, é Toledo, lá no oeste do Paraná, chamada capital do porco no rolete. Aliás, uma homenagem ao dia do suinocultor, que foi hoje. Uma boa noite a todos e até amanhã.